a minha realidade, ninguém vivenciou o que eu vivenciei. Estou devendo 88 mil para o INSS. Essa história já é antiga, mas eu queria compartilhar com vocês porque até hoje não foi solucionada, beleza? Eu recorri com o advogado e vocês vão entender o motivo no meio do vídeo. Então, eu recebi o benefício do LOAS por causa que eu sou PCD, né? Uma pessoa com deficiência. Daí, desde os meus 8 anos de idade eu recebi esse benefício. Aí, de 2016 até 2018, minha irmã estava em uma faculdade de psicologia na UMC, né? Aqui na Zona Leste de São Paulo. Ela trabalhava também na Companhia Suzano e a partir do momento que ela começou a trabalhar como jovem aprendiz, estava tudo certo, ok? Mas então ela foi efetivada, né? Ela foi efetivada depois de alguns meses, tá? Então aí ela começou a trabalhar lá de forma, né, efetiva. E então é o que aconteceu. Ela fez o bilhete único para ela não pagar mais passagens, né? A partir do momento que ela fez o bilhete único, ela teve que se cadastrar no CRAS. Se você quiser perder seus direitos civis, ou enfim, que você está recebendo Bolsa Família, cadastra-se no CRAS. Pelo seguinte motivo, lá eles vão cruzar seus dados. Foi assim com minha irmã, por exemplo. Cruzou os dados da minha irmã, visando que, olhando que ela morava comigo e tal, porque eu não moro sozinho, eu moro com minha mãe atualmente e eu, aos 16 anos, também morava com minha mãe. Então ela foi, se cadastrou no CRAS, depois de 2016, né, que eu tinha 12 anos, até 2018, o governo falou assim, o INSS olhou aqueles dados lá, pô, ela tá morando com o irmão dela, ganhando mais de um salário mínimo pela Companhia Suzano, então ela pode sustentar ele. Aí eles foi e falou, então a mãe do David recebeu ilegalmente esse benefício, pelo seguinte motivo, que a irmã do David poderia sustentar ele, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até você explicar para o INSS que focinho de porco não é tomada, lascou tudo, né? Então, o que aconteceu, né, ali? Eu perdi o benefício, foi cortado antes dos meus... Quando eu tinha os 18 anos, né, quando eu completei os 18 anos, isso foi 2021. Foi em 2021, pessoal, que eles cortaram o meu benefício. Então eu recebi ilegalmente de 2017 até 2021, o INSS alegou que minha mãe recebeu ilegalmente, porque minha mãe, que pegava o meu benefício e tal, pagava as contas aqui em casa, né, fazia essas coisas. Então tava no nome da minha mãe o benefício. Então aí o INSS alegou que eu recebi ilegalmente. Aí a gente recorreu logo após, né? Tinha como recorrer sem advogado. Porém, a gente foi e recorreu. E aí minha irmã estava namorando na época, então ela poderia colocar outro endereço, né? Ela foi e colocou outro endereço na casa do namorado dela. Também ela ficava lá de vez em quando e a sogra dela permitiu isso. Beleza, né? Pra eu voltar a receber o meu benefício normalmente, pessoal. Porque, assim, a minha irmã não ia me sustentar. Igual, minha irmã hoje, ela nem trabalha mais na Companhia Suzano, né? Ela é psicóloga formada e tudo mais, porém ela não trabalha na Companhia Suzano. E, assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, ela me sustentar e tal. Mas beleza. Depois eu volto no final do vídeo a respeito disso, tá? Aí ela foi e colocou o endereço, mas esqueceu da data, olha só, que legal, né? Ela não colocou a data de quando ela se mudou, né, supostamente. Então ela
Então o INSS viu isso, esqueceu da data, e aí ele averiguou e falou, não, tá errado isso daqui. Aí cancelou de vez o benefício. Aí tá, a gente foi e recorreu com o advogado. Aí o advogado era até do cunhado, do irmão do meu padrasto, que ele conhece bastante pessoas e tal. Era a vizinha dele, falou, olha, tem essa doutora, ela vai pegar o seu caso e tudo mais. Aí tá aí tudo bem. Só que aí 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 4 anos depois e sem o nada do processo andar, né? Então hoje eu estou preocupado, né? Porque o processo não andou, desde o caso, nada andou, eu consultei e tudo mais, né? No processo, e não andou. E teve muitas pessoas reclamando dessa pessoa, né? Desse advogado que estava advogando meu caso na época. Até entrei com outros advogados, perguntei, né, o que eu poderia fazer nessa situação e tudo mais, né? Eles falaram que ia pegar, que ia averiguar o meu caso e tudo mais, mas sem nenhuma resposta, assim, fomos a ver. Não, não teve, sabe? Então, assim, eu tô à deriva, né? Eu tô tentando entrar com os novos advogados para ver e também tentando para ver se eu não tenho que pagar nenhuma multa por deixar esse advogado que tá me advogando supostamente é, de mãos atadas, né? E aí a gente percebeu que eu caí numa cilada. Por quê? Nesse antigo advogado. Pelo seguinte motivo. Esse advogado ia cobrar os 30%, aí tudo bem. Porém, da causa ganha. Porém, ele ia cobrar mais 4 salários mínimos do ano que ganhasse. Então, exemplo, se em 2030 fosse R$ 2.000, eu tinha que devolver, ó, 2.000, 4.000, 6.000, R$ 8.000 para ela, entendeu? Então, assim, 4 salários mínimos, se isso for em 2030. E se for nos anos anteriores, era o salário mínimo da época, enfim. E é isso, pessoal. Eu tô muito. Eu não compartilhei essa história no canal, porque eu até havia me esquecido, né? Mas é isso. Mas voltando ao assunto da minha irmã, não é que a gente estava tentando passar a perna no INSS ou qualquer coisa do tipo, pessoal. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Você que tá aí comentando essas coisas, você para, hein? Eu sei que você não vai comentar isso, né? Até porque vocês, a maioria que assiste no canal, gostam do meu conteúdo e também assistem outros, né, conteúdos meus. Então, não passar a perna no INSS, no governo, nem nada do tipo, pessoal. É porque minha irmã, a longo prazo, não ia ter condições de me ajudar. Ponto final. Igual, teve outra história, outro caso, isso é um caso real. Eu tava em uma entrevista de emprego, né, há uns anos atrás. E aí, lá na Paulista, a menina falou assim que ela precisou se mudar, alugar uma casa, porque o INSS estava alegando que ela estava morando com os pais e que eles poderiam sustentar ela. Então, assim, né? É, é complicado essas coisas, porque, poxa, INSS é uma carta aberta para você. Tem tanta gente precisando, parça. Tanta gente precisando do benefício que não consegue emprego aqui, ó. Eu não consigo emprego CLT, gente. Eu busco, eu vou na minha área da TI, em minha área de administrativa, como vocês viram em outro vídeo meu que eu, né, porque eu fui demitido. Vocês viram o perrengue que eu passei no meu primeiro emprego, né? Até cheguei a processar a empresa, né? Por conta disso, né, pelo surto psicótico que eu tive, mas é isso, então é muita opressão, além deles querer que você faça tudo, é muita opressão, sabe? Quando você tá quase conseguindo, acha que a vaga é sua, eles descartam você na hora. Igual, teve uma entrevista que eu fiz de emprego,
que ela foi e fez, ó, entrevista de emprego, primeiro com o recrutador, tá aí tudo bem. Aí passou pro RH, aí beleza. Aí eu fiz novamente uma entrevista de emprego para outra área, tipo, cara, pra que tantas etapas, sabe? E aí no final a vaga era inicial para home office e no final ela queria que eu trabalhasse presencialmente lá em Osasco. Não dá, eu sou da Zona Leste de São Paulo. Eu tenho uma deficiência, gente, no braço, na perna. Se eu fico muito tempo em pé, em meu laudo caracterizador, como mostrei pra vocês, eu acabo doendo muito minha perna. Então, o que acontece? Acontece que não tem como eu arrumar emprego, né? Lá na Lapa, as pessoas, lá na Lapa não, lá em Osasco, as pessoas não dão lugar, as pessoas, eu peço uma vez, pessoal, a pessoa não dá lugar, eu respeito, porque eu não sei da deficiência da pessoa, às vezes é idoso, às vezes é gestante, enfim, é difícil arrumar emprego, né? Aí quando arruma, uma empresa quer que você faça de tudo, faça até o que você não é para sua função para fazer, te explora o suficiente, aí depois de 3 semanas, tchau, tchau. Faz isso com você, tá? Eu, no meu segundo emprego, participei disso. Então eu sei como que é a CLT. Então é melhor o que? Eu trabalhar para mim, né? Pelo menos eu vou ter meu negócio próprio que eu vou poder falar, olha, quero descansar aqui, quero viajar, quero fazer esse tipo de coisa, né? Do que eu ir em uma empresa, né? Eu ir e ficar lá. Aí eu faço as coisas, faço, e aí eu acabo recebendo um salário para fazer um montão de coisas. No final, os benefícios não compensam, né? Recebo um salário e acabo ainda sendo demitido. Olha que legal, né? Que muito legal, né, empresa filha da mãe? Pois é. Pois é. Ai, pessoal, pelo amor de Deus, né? É muita coisa. É claro que eu não vou ficar. Claro, vocês podem entender, vocês que estão chegando agora no canal. Acho que nem ficaram aqui, né? De tanta reclamação que eu fiz. Podem falar que eu tô reclamando, mas assim, pessoal, é a minha realidade. É a minha realidade. Ninguém vivenciou o que eu vivenciei. Então, assim, eu fui demitido. Primeiro emprego, eu fui demitido porque eu surtei dentro da empresa, sendo que eles fizeram o teste psicológico comigo. Senão nem era pra eu estar gravando o vídeo essa hora, era pra eu estar trabalhando lá como TI. Eu sei disso, sabe? O que foi prometido pra mim. Mas enfim. Eu fui demitido. Aí no segundo emprego eu fui demitido de novo porque eles não querem experiência, não quer saber se você não tem um plano de carreira, né, que falam. Não tem. Então assim, eu fui demitido desse também, e aí eu fui procurando um emprego. E aí o que eu encontrava era lá na Lapa, lá em Osasco, lá na Paulista. Não dá, pessoal, não dá pra ganhar 1.412, eu acho que é o salário mínimo, né? Melhor eu fazer vídeo na internet, pegar os assuntos hypes do momento, engajar bastante, né, esse vídeo e criar alguma coisa nova, uma coisa consistente também, né? E aí, a partir daí, eu fazer dessa forma e, e conseguir um público, né, que goste do meu conteúdo, goste do que eu faço, goste do que eu falo, igual eu tô fazendo aqui agora e também em outros canais que eu tenho, né, no YouTube. Então, assim, muito obrigado a você. Eu sei que as visualizações estão caindo, mas aqui nesse canal, mas eu tenho certeza que se eu persistir, mudar, enfim, entender melhor quais são os meus públicos, o que vocês gostam de assistir, eu sei que vocês vão ficar comigo, né? Muito obrigado você que me acompanhou aqui até hoje. Então, se essa história você se identificou, deixe seu like, se inscreva no canal, like, compartilhe. Muito obrigado. Tchau, fui.